Fala, gente. Estamos aqui de volta. Bom, a aula de hoje começa um outro módulo, né? E o módulo de matemática financeira, tá? O módulo de matemática financeira, ele é bem interessante. Primeiro porque matemática financeira é um conteúdo que está muito relacionado com o dia a dia da gente, né? Depois porque vocês vão perceber que na prova do Enem sempre há alguma coisa sobre matemática financeira. Eu dividi em duas partes. Essa primeira aula, a gente vai falar de porcentagem. Provavelmente, quando vocês forem para a prova do Enem, lá em novembro, vocês vão encontrar uma questão de porcentagem. Porcentagem é uma questão que sempre aparece nas provas do Enem, e vocês vão observar que, em geral, não é um conteúdo difícil, ele exige que você tenha cuidado e interpretação. Então, por isso que a gente preparou uma aula para poder lembrar um pouquinho sobre porcentagem para vocês, tá? No mais, a gente observa que esse conteúdo porcentagem, ele não só aparece na prova de matemática, mas ele aparece em outras provas, né? Afinal de contas, porcentagens está relacionada com praticamente todas as áreas do conhecimento, tá? Então, é interessante você ficar atento a essa aula. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre porcentagem, né, o que aparece, né? A gente escuta bastante, né? Aumento de 15%, diminuiu 7%, inflação de 10%, taxa Selic de 3,75%, né? Então, porcentagem está na mídia o tempo todo, é uma linguagem que a gente usa bastante. E o que é que significa esse 10%, né? O que é porcentagem? E aí a gente vai definir porcentagem exatamente como uma razão, né? Ou um quociente. É um quociente em que o denominador ele é 100. Então, quando eu digo para vocês 10%, eu estou dizendo que é 10 sobre 100. É uma fração, né? Uma razão em que o quociente dessa razão, né? Que é a parte de baixo, ele é exatamente 100. Então, aí a gente vai representar por símbolo de porcentagem. Ops, deixa eu pegar aqui. Pega aqui a canetinha que foi. Espera aqui. Pronto. E a gente vai representar aqui exatamente por esse símbolo de porcento. Então, quando eu leio 13%, é 13 sobre 100. Tá. Essa aqui é a forma percentual. Essa aqui é a forma fracionária. E essa forma aqui é a forma decimal. E aí, galera, é o que eu coloco aqui, né? 13%, forma percentual, decimal e fracionária. Queria só fazer uma observação que isso é bem importante. Quando a gente vai fazer os cálculos nas operações financeiras, a gente sempre coloca essa taxa ou na forma fracionária ou na forma decimal. Muito comum a gente usar na forma decimal, mas nunca na forma percentual. Tá? Eu não posso lá colocar 13 na minha conta. Vou colocar 13 sobre 100 ou 0,13, tá certo? Isso é bem importante quando vocês estiverem fazendo essas operações, tá? Bom, onde usamos porcentagem? Aí, a gente começou a aula comentando sobre isso, eu vou usar para falar de desconto, para falar de aumento, né? Vou usar para poder falar de quantidade, de lucros, certo? E ela é amplamente utilizada nos cálculos de transações comerciais, tá certo? E como é que a gente calcula? A gente quer saber, porcentagem. Como é que eu calculo porcentagem? Para calcular porcentagem, eu simplesmente coloco ela na forma fracionária, né? E multiplico pelo número que eu quero calcular a porcentagem. E, por exemplo, quero calcular 13% de 200. Então, eu já tenho 13% é 13 sobre 100. Então, eu vou colocar 13 sobre 100 e multiplicar por 200, que é o número que eu quero calcular a porcentagem. E aí, vocês devem lembrar que eu estou fazendo o produto de uma fração por um número, então vou multiplicar 13 por 200, e 100, não tem denominador aqui, seria 1, né? E 100 vezes 1, tá? Deixa eu por aqui, ficou aqui um pouco confuso. Pronto. Você pode pensar 1 aqui embaixo, né? Então, 13 vezes 200, que dá 2.600, e 100 vezes 1, que dá 100. Então, dica, gente. Galera, você poderia aqui multiplicar 13 sobre 100 é 0,13. Eu poderia multiplicar isso aqui por 200. Tranquilo. Às vezes eu prefiro colocar nessa forma fracionária exatamente para que você possa simplificar a sua vida. Bota aqui, 13 sobre 100.
eu multipliquei por 200, ficou 2.600 sobre 100. Eu posso só simplificar esse zero com esse zero. Ou aqui antes, aqui, ó. Esses dois zeros com esses dois zeros aqui embaixo, eu posso simplificar. E simplesmente fazer 13 vezes 2, que é 26. Então, essas dicas, elas facilitam, né? Porque na prova do Enem são 45 questões. Então, tudo que vocês puderem fazer para poder otimizar, fazer mais rápido, vai ajudar vocês bastante, tá certo, gente? Portanto, 13% de 200 é 26. Vamos a um outro exemplo simples, de cálculo de porcentagem. Uma geladeira que custava 1.200 sofreu um reajuste de 25%. Qual é o seu preço atual? Então, reajuste é aumento, né? A gente vê isso o tempo todo, né? Na verdade, nos últimos tempos é o que a gente tem visto bastante, né? Reajuste de preço. Então, a gente sabe muito bem essa conta. E aí, inicialmente, o que a gente vai fazer? Preciso saber quanto é 25% de 1.200, que é o reajuste que eu tenho que calcular. E aí, 25% é 25 sobre 100, tá? Multiplicado de 1.200. Eu já posso simplificar aqui, né? 0 com 0, então eu tenho 25 vezes 12, que vai dar diretamente 300. Então, isso significa que o reajuste, é de R$300. Então, se a geladeira ela custava R$1.200, após o reajuste, ela vai custar R$1.200 mais R$300, ou seja, R$1.500 é o novo preço da geladeira. Esse é um exemplo bem simples, tá? Mas só para mostrar para vocês que como é que porcentagem ela trabalha. E esses exemplos simples aparecem na prova do Enem? Aparece. Só que aí, como a gente vai começar a ver aqui, a partir desses exercícios, a grande questão é que nas provas do Enem, aparece um texto e vai exigir bastante interpretação. Em toda a prova, isso é importante, mas eu queria comentar sobre essa questão de porcentagem em particular. Tenho bastante atenção com o texto. Aqui não é só matemática, o português, a interpretação é fundamental. Muitas vezes vocês vão perceber, vão se dar conta que a parte da matemática é bem simples. A dificuldade é fazer a interpretação textual. Então, pegue o texto, leia com muito cuidado, grife as partes mais importantes e aqui agora, se precisam ter atenção mesmo, é com o português, tá certo? A dificuldade da porcentagem aqui é mínima. Vamos a essa questão aí para vocês entenderem bem esse ponto que eu estou colocando. Então, essa é uma questão de 2013 do Enem. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço. Já vou aqui grifar esse 20% aqui abaixo, porque se eu estou dizendo que 20% abaixo, estou dizendo que diminuiu, descontou. Original, né? Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm o direito de um desconto adicional de 10% sobre o valor total das compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preço. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja. Aí a questão pergunta o seguinte: caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... E aí é o que a gente precisa calcular agora. Bom, e aí, gente, note que a questão primeiro tem um desconto, né? Original, tem uma rebaixa de 20%, e se o cliente ele tem um cartão adicional, ele tem também um outro desconto de 10%. Então, como é que a gente deve proceder dessa questão? De imediato, calcular qual é o preço do produto depois que ele sofreu esse desconto de 20%, essa rebaixa de 20%, né? Esse preço abaixou 20%. Então, bora primeiro calcular quanto é 20% de R$50. Então, 20% de 50, a gente viu que é 20 sobre 100, que multiplica 50. E aí eu vou logo fazer todas as simplificações possíveis, tá? Porque isso vai facilitar bastante a minha vida. Eu tenho aqui 0, esse 0 eu posso multiplicar com esse 0 com esse 0. E aí no final do dia, o que vai sobrar pra gente? 2 vezes 5, que é 10. Então, ó, a conta ficou bem mais simples. Então, se liguem nessas simplificações. Isso significa, então, que o produto que custava R$50, ele sofreu agora uma baixa de R$10. Então, 50 menos 10, isso me dá 40. R$40 é o preço atual do produto, tá certo?
Essa é a resposta? Não, não é, né? Nem tem ali essas opções. Que a gente precisa... A questão não está perguntando qual é o preço do produto depois desse desconto original, do preço original. Não é isso. Por isso que eu comentei, a questão da interpretação. A questão pergunta qual seria a economia se um dado cliente tivesse o cartão Fidelidade. Esse cliente que comprou esse produto de R$50, ele não tem o cartão Fidelidade, ele pagou R$40. Porém, se ele tivesse o cartão Fidelidade, quanto é que esse cliente pagaria por esse produto? Tá? E aí, qual seria a economia dele? Certo? E é isso que a gente precisa saber. Precisa saber quanto é que ele pagaria, para a partir daí calcular qual é essa economia. E aí, gente, vamos lá. O que acontece? Então, agora eu tenho R$40 é o preço do produto. E aí, o R$40 é agora o 100%, tá? E aí, o 100% desse valor, eu preciso fazer o seguinte. Eu tenho 100%, menos 10%, que é o caso do cartão Fidelidade. Então, se o cliente tem um cartão Fidelidade, então ele pagaria 90% do valor, tá certo? Então, 90% de R$40 é exatamente 90 sobre 100 vezes 40, que vai dar para a gente 36. Ou seja, o cliente pagou 40. Porém, se ele tivesse esse cartão Fidelidade, ele pagaria R$36. A resposta é 36? Também não. Ele pergunta a economia adicional que ele obteria ao efetuar essa compra. Aí ele economizaria R$4 que o item é. Então, observem bem que a interpretação é fundamental. É uma questão simples, porém você precisa estar atento para aquilo que ele está pedindo, interpretar aquilo que ele está pedindo. Então, ele pediu uma coisa bem simples, só que de uma maneira bem mais formulada, tá certo? Então, é isso, gente. Então, a economia dele vai ser de R$4, porque ele pagaria, se ele tivesse esse cartão Fidelidade, pagaria R$36, tá? Vamos a uma outra questão aí, tá certo? Bom, essa é uma questão do Enem de 2016, tá? Essa também não é uma questão difícil, porém, você precisa estar atento às informações. É uma questão com texto longo e que você precisa separar direitinho os seus dados para poder ver como é que fica como é que você responde a questão. Vamos lá. O recinto das provas de natação olímpica utiliza a mais avançada tecnologia para proporcionar aos nadadores condições ideais. Até aí não me deu nenhuma informação. Isso passa por reduzir o impacto da ondulação e das correntes provocadas pelos nadadores no seu deslocamento. Aí ele começa. Para conseguir isso, a piscina de competição tem profundidade uniforme de 3 metros, vou destacar aqui esse 3 metros, que ajuda a diminuir a reflexão da água, que é o movimento contra uma superfície, e o regresso no sentido contrário, atingindo os nadadores. Além dos tradicionais 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Então, veja que ele falou todo um texto aí para poder dizer que você tem uma piscina, que é a piscina que os nadadores utilizam, tem medidas de 3 metros por 50 e 25 de largura, tá? Agora, ele segue. Um clube deseja reformar sua piscina de 50 metros, tá aqui, de comprimento, 20 metros de largura e 2 de profundidade, de forma que passe a ter as mesmas dimensões da piscina olímpica. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de... E aí? Primeira coisa aqui que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Então, eu tenho uma piscina, quero reformular essa piscina para que essa piscina tenha uma outra capacidade maior.
E aí, a questão, ele vai perguntar, a questão não vai querer saber que capacidade é essa. A questão vai querer saber exatamente para você qual é a porcentagem dessa capacidade com relação à piscina original. Primeira coisa é você entender aqui, tá? Então, o Enem tem essa característica, né, de questões interdisciplinares, né? Primeira coisa aqui é você perceber que uma piscina, ela tem geometricamente o formato de um paralelepípedo, né? É uma caixa, uma piscina. Então, ela tem um formato assim. Esse seria um formato de um paralelepípedo, né? Para essa piscina. E aí, eu preciso também saber aqui nessa questão como é que eu calculo o volume de uma caixa, de um paralelepípedo, que é o produto das 3 dimensões. Né? Então, essa aqui eu tenho A. Aí, peraí, que não saiu bacana aqui, pessoal. Deixa eu consertar aqui. Eu tenho A, B, C, que são as 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Bom, gente, eu já sei que para calcular o volume dessa caixa daí, eu faço o produto das 3 dimensões. Então, o volume é o produto A vezes B vezes C, tá? Esse é o volume dessa piscina. Então, para eu dar a resposta, eu preciso calcular o volume da piscina olímpica e preciso calcular o volume da piscina atual. Calculo o volume da piscina olímpica, tá certo? E depois eu preciso fazer a comparação entre as duas. De posse no volume da piscina olímpica e de posse do volume da piscina atual, você faz a razão e você terá esse número. Porém, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso a gente precisa pensar também quando a gente vai fazer um cálculo, porque, de novo, o Enem são 45 questões e tudo o que eu faço para reduzir esse tempo me ajuda. O que fica melhor? É primeiro vocês perceberem o seguinte, como ele quer o aumento, você vai pegar os dados, eu vou dividir volume de uma para o volume de outra, mas não faço a conta separada não, faço a conta junto, do jeito que eu vou comentar aqui com vocês. Então, o que eu quero? Eu quero a relação entre a piscina 2, que é a piscina olímpica, piscina após a reforma, com a piscina 1, que vai ser a piscina antes da reforma. Então, vamos lá. Quais são os dados para calcular o volume da piscina depois da reforma? Aí ele deu na questão, né? Que é 3, 50 e 25. Então, as dimensões é 3, 50 e 25. As dimensões da piscina antes da reforma é 50, 20 e 2. Ó, eu quero que vocês observem como dessa forma é melhor do que vocês fazerem separado. Olha só, gente. Eu já posso simplificar aqui, ó, 50 com 50, tranquilamente. Se eu quiser aqui, eu posso simplificar aqui também, ó, porque 20 dividido por 5... 25 dividido por 5 dá 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Então, essa conta toda aqui vai se resumir em 3 vezes 5. E embaixo vai se resumir exatamente sobre... desculpa, gente. 4 eu pus ali 2. Quatro vezes 2, tá? E aí, isso aqui vai dar 15 sobre 8, tá? Aí vocês olham aí para essa resposta aí. Veja bem, gente. 15 sobre 8, eu preciso fazer a conta? A gente pode fazer a conta, a gente vai fazer a conta, mas eu queria que vocês olhassem uma coisa. Vem cá. 15 sobre 8, eu estou dizendo que o volume da piscina de cima, ele é quase o dobro da piscina anterior à reforma, quase o dobro, tá? Então, isso significa que esse aumento é um aumento próximo a 100%. Olha aqui para as opções. Qual dessas opções aqui está mais próximo de 100%? É o item E. A resposta, de fato, é o item E. Bora fazer agora aquela conta lá para, de fato, vocês verificarem que é essa a resposta. Mas eu já quero chamar a atenção de vocês que, se não aprova, vocês já podem de cara marcar aqui. Mas vamos aqui com calma. Vou aqui dividir 15 por 8 e mostrar para vocês esse fato daí. Deixa eu botar aqui o vermelho, 15 por 8. 15, fazer conta uma vez na vida, né, gente? 15 dividido por 8. Vai dar aqui
1. 1 vezes 8, 8. Para 15 é 7. Então, colocar 0. 70 dividido por 8. Eu vou obter exatamente 8. 8 vezes 8, 64. 64 para 70. Sobram 6. Então, aqui 0. E, finalmente, aqui 7. 7 vezes 8 dá 56. Sobra 4. Ponho aqui o 0. E aí vai dar 5, né? Porque 40 dividido por 8 dá 5. Então, eu tenho... Aqui eu faltei eu dividi aqui por 8 aqui, esqueci da figma, né, gente? Então, o que acontece? Vamos lá. Você tem exatamente aqui... Desculpa, você tem exatamente aqui 15 dividido por 8, vai dar 1,875. Esse 1,875 que passa, né? Então, você tem um 1 inteiro mais 0,875. Então, você tem... Esse aqui é o que passa de 100%. Porque lembra, gente, o todo 100% está para 1. Então, você pensa numa pizza, a pizza toda é 100%. É 1, tá? Então, toda vez que eu estou me referindo ao todo, o todo é 100%. Então, você tem todo mais o que está excedendo. O que está excedendo é essa porcentagem aqui, é 0,875. 0,875 é em porcentagem, 0,875 é a mesma coisa de 87,5%, tá? Que é a mesma, que aqui é sobre 100. Só fazendo aqui uma coisa antes aqui, tá? Só para deixar isso aqui bem claro. Vou botar aqui sobre 100. Canetinha aqui. Isso aqui é isso, né? Divisão por 10, por 100, por 1000, que é, por definição, 87,5%. Vamos voltar aqui para a questão. Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de... Ele não está dizendo que é um valor exato, é um valor mais próximo. Porque se você olhar aqui, o que a gente obteve? A gente obteve 87,5. Não tem 88. Mas, aproximadamente, o valor mais próximo de 88, de 87,5 é 88. É o item E. Então, pessoal, eu queria chamar a atenção para vocês dessa situação. Então, é uma questão difícil? Não, não é uma questão difícil, é uma questão fácil, é uma questão simples, porém, ela é uma questão que exige da gente interpretação, exige da gente cuidado, e aí, como você está numa prova com muitas questões e com pouco tempo, exige que você também utilize um raciocínio, resolva as questões de maneira bem lógica, bem rápido. Bom, e aí eu queria concluir com vocês com essa questão aqui, tá? Tem outra questão, eu vou deixar como na lista de exercício, né, que eu vou passar para vocês no simulado, para a gente concluir a aula. Vamos fazer essa última questão aqui. É uma questão bem simples, gente, foi do Enem 2015, para vocês verem que cai questões bem simples. E aí eu também queria falar dessa questão porque ela traz uma coisa bem interessante. Uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros dizem cuidar de sua beleza, não apenas da sua higiene pessoal. Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cuidar de sua beleza. Qual é o valor percentual que faz essa representação? Olha o que ele está dizendo, 8 em cada 10. Inclusive, a gente vai ver muito isso, né? Os jornalistas às vezes falam 80%, mas às vezes falam 8 em cada 10. Tá, então qual é a outra forma de representar isso percentual? Ora, o que a gente tem aqui, na verdade, é a parte do todo, né? Que é o que a gente, toda vez que a gente quer encontrar uma dada porcentagem, tá, com relação a um grupo específico, a gente pega essa parte que eu tenho e divido pelo todo. Tá, então a parte aqui é 8 e o todo seria 10, que seria 100%. Isso aqui é a mesma coisa, ó, multiplicando em cima e embaixo, 80 sobre 100, que é 80%. Ou seja, isso aqui seria o item A. Então é uma questão bem simples, mas ele queria só que você fizesse essa interpretação. Qual a outra forma que eu tenho de olhar 8 em cada 10? 8 em cada 10 é 8 sobre 10, que é a mesma coisa de 80%. Então, observe que também é uma questão bem simples e que, de novo,
só tem essa questão, você precisa olhar só essa questão de interpretação. Isso é uma característica dessas questões. Então, eu queria sempre pedir que vocês, quando pegar essas questões de porcentagem, lembre-se de uma questão simples. O que falta, na verdade, é vocês terem cuidado com a interpretação. O português vai... É o calo nas questões de porcentagem. Não é a matemática. A matemática é extremamente simples, é uma matemática extremamente elementar. Tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Na próxima aula, a gente vai falar de matemática financeira, continuar falando de matemática financeira, né? Porque a gente já começou, mas agora de juros simples e juros compostos, tá? Isso também costuma aparecer com frequência nas provas do Enem e a gente vai utilizar muito esses conceitos. Então, pessoal, bons estudos e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço.